Iboruboia, Iboruboi Boxixi, Aborua Boia Boxixi, Oboatua Shururi Mofumba Bauru Milabel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de nós aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muito axé, e que Fauá, e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Boruboia, Boruboi Boxixi. Bom, primeiramente desejando a cada um de vocês que todos, sem exceção, tenham uma semana Odara Biodara, que Fá literalmente possa abençoar a semana de cada um de vocês, nos trazendo um Odu que não é um Odu corriqueiro, é um Odu de difícil fala, um Odu de difícil compreensão, um Odu que literalmente Ifá nos diz que quando nós temos sabedoria e nós não a usamos com toda certeza e seguridade, isso nos torna pessoas completamente ignorantes. E Orumilá Babaifá diz que você tem que explorar de todas as maneiras sua sabedoria, sua inteligência, tudo aquilo que a sua cabeça constrói, né? De coisa boa, que isso tem aqui muito bem alimentado, você deve usar e abusar de todas as formas possíveis para que você, através disso, com toda certeza e seguridade, você não se permita transformar a sua semana numa grande negatividade. E em cima da negatividade que Fá nos dá essa semana, a primeira, quando eu perguntei, né, se pegou de cara, foi logo de primeira, né, de priori, assim, pá, já pegou, Orumilá já trazendo ofo, né, uma negatividade de perdas, de vazio. Então, literalmente, eu perguntei se era o ofo que está nos regendo nesse ano, se é aquilo que literalmente vai trazendo e Orumilá vai batendo de uma maneira ou outra, ajustando uma coisinha aqui, ajustando uma coisinha ali, literalmente como a gente tivesse um signo regente e ali fossem literalmente aquelas casas, né, eu fazia como se fosse fazendo um mapa astral e agora eu estou caminhando por tal casa astral, por todo o caminho e literalmente é como o Orumilá vem fazendo e quando vai esmiuçando isso nessa semana. Então o Ifá nos trouxe, né, a perda, o vazio criado pela nossa cabeça, né, que é onde eu perco a minha paz, perco a minha tranquilidade, perco o meu centro, perco o meu eixo, e tudo isso, né, ocasionado literalmente pela sua própria cabeça. Eu perguntei de cara, né, se era Xangô, o nosso pai, que nos está nos defendendo, e já já você vai entender o porquê, independente dele não estar vindo diretamente nos defendendo, né, ele literalmente, Xangô, vai estar regendo e reinando muito nessa semana, porque é um Odu muito Mafera-Fum Xangô. E aí, quando o Xangô não pegou, eu literalmente fui para Orumilá, né? Fui para Orumilá para perguntar se Orumilá Babaifá seria ele a estar nos defendendo dessa negatividade, centrando nossa cabeça, colocando ela no lugar, com os bons aconselhamentos, e é literalmente o que ele está falando. É em cima disso que eu vou trabalhar, junto com a regência e com o reinado de meu pai Xangô, porém, eu irei orientá-los, porque toda a bênção divina, todo o centro literalmente vem através de Odu, através do nosso grande Pai Maior, Olofim. Então, para que você tenha uma semana Odara Biodara e você possa trocar essa negatividade de perdas, de vazio, de perda do seu centro, da sua harmonia, do seu eixo, da sua estabilidade e por coisas criadas através da sua cabeça, literalmente você terá que fazer uma rogação ao Olofim. Como que eu faço uma rogação ao Olofim? Literalmente, eu tenho a representatividade, onde nós chamamos de Leolofim, que é a casa de Deus, né? Literalmente encontrada nas igrejas. Você pode literalmente ir às igrejas, participar de uma missa, ou sentar ali, botar o seu joelho, elevar a sua cabeça ao sagrado, pedindo a bênção ao nosso Pai Maior Olofim. Como você também pode ir à casa do seu maior que tem o Olofim, e por mais que você não tenha acesso de tocá-lo, mas você sabe onde ele está, ou pelo menos pode perguntar ao seu maior: padrinho, posso ficar um pouco trancado no quarto, aonde esteja Odu, aonde esteja Olofim, para que eu possa fazer as minhas orações, para que eu possa fazer minhas preces?
com toda certeza e seguridade, seu padrinho jamais vai abrir para que você veja Odo, mas com toda certeza e seguridade ele vai abrir o quarto para que você possa colocar a sua cabeça no chão e você possa adentrá-lo. Não tenho padrinho, não quero ir à igreja, aonde eu posso ir? Literalmente, como fazem os crentes, também nós fazemos, aonde vamos ao monte, subimos ao monte e literalmente lá em cima do monte elevamos a nossa cabeça ao Olorum e tomara que esteja no decorrer da semana um dia de sol para que você possa literalmente abrir seus braços ali ao sagrado e em cima dali fazer as suas rogações para o Olof. E aí você pode fazer isso bem de manhãzinha, bem cedinho, no raiar do sol ali, no raiar de Olorum, para que você possa buscar as bênçãos literalmente de nosso Pai Maior, que vai estar te defendendo. Então, no momento que você eleva seu pensamento ao Olof, literalmente você tem que entender que você precisa ser um ser humano obediente. Você precisa ser um ser humano primeiramente justo, né? Quando nós recebemos Olof, quando nós recebemos Ibadu, Odo, como queira colocar, nós não sacamos Irei Osu, né? Assim pelo menos foi da maneira da nossa família. E aí eu perguntei ao maior, né, ao velho, de que maneira, então eu saberia como estaria vivendo com o Odo, como estaria vivendo bem com o Olof. E ele falou, você tem uma vida toda para você viver com o Olof. Você já viveu uma boa parte dela com o Olof. Você vive o dia de hoje com o Olof. Mas de acordo com as suas ações, é como você se porta ante o sagrado. Então, se você vive uma vida negativa, com toda certeza e seguridade, o Olof estará negativo contigo. Compreende? Então, é de acordo com as nossas ações, de acordo com o dia a dia de cada um, e isso tem que ser individual. Não adianta eu querer mostrar para A, B ou C que eu estou vivendo Irê. Eu tenho que viver Irê, literalmente, quando eu estou eu e o sagrado. E é em cima dessa hora, desse momento, que você vai estar buscando trocar uma semana negativa por uma semana positiva. Compreende? É isso aí. Orumila nesse Odo, ele traz como seu código ético, e é mais um ensinamento, porque é um código ético, tanto que ele traz como código ético, mas ele diz que nós babalaôs não devemos nunca recolher ervas depois de 6 horas da tarde. E quando ele usa os babalaôs como exemplo, ele só usa, porque daí literalmente ele leva o ensinamento a todos os demais, usando seus filhos direto como exemplo, compreende? Então é em cima disso que Fá está te mandando um caminho dizendo que todas as ervas, quando você não sabe que horas foram rezadas, você precisa tirar as maldições da erva. E para que você possa tirar as maldições das ervas, literalmente você precisa de ensinamento. E aí você tem que estar junto à sua casa sagrada para que o seu maior, para que a sua maior te ensine como trabalhar essa parte das ervas. Não é só chegar lá no mercadão, comprar as ervas, né? Buscar literalmente na rua, que eu não sei que horas que recolheram isso aí, de que maneira que recolheram isso, porque quando eu tiro algo da natureza, eu tenho que estar pagando por esse algo que eu tirei. Peguei água do mar, peguei água do rio, peguei erva, peguei aquilo, eu tenho que pagar. Sempre eu levo um presente ali para a Mãe Natureza, eu levo um presente para aquele orixá responsável por aquela coisa ali, eu levo uma bênção, né? Desde moedas que eu possa pagar na quantidade daquele determinado orixá, ou um axé, um adibum, uma comida seca, né? Literalmente algo que eu possa levá-lo, uma vela, né? Como queira, para que você possa levar aquilo. Mas esse código ético ele diz que nós não devemos recolher as ervas pós 6 horas da tarde, porque a partir daí elas começam a viver um caminho obscuro, um caminho negativo, e assim como é tudo no mundo, aonde nós temos positividade e negatividade, e devemos encontrar o equilíbrio no meio de cada uma delas. E até as ervas, por mais frescas que sejam, elas podem lhe fazer mal. Então nós devemos validar tudo nesse mundo para que a gente não possa errar de jeito maneira. Bom, a história, o Itã, o Pataquim, né, o conto sagrado que tem nesse Odo, ele fala muito de obediência. E diz como 2 orixás, não é que eles foram espraguejados, mas literalmente foram tratados como indiferença por conta da sua responsabilidade. Aonde esses 3
foram chamados ao palácio de Olof, porque Olof queria um ecútele, como os cubanos chamam, né? Um ocuté, ou ecuté, como os tradicionais sempre dizem. E que Olof queria isso, entendeu? Então, literalmente, Olof pediu para que Exu Elebara, Eleguá, Babami Ogum, o nosso pai Ogum, e Babami Xangô, né, o nosso pai Xangô, Babami Exu Elebara, Babami Ogum e Babami Xangô, cabe auxílio, os três adentrassem a mata para que pudesse trazer esse presente para Olof. E aí, Exu e Ogum, literalmente, saíram à sua maneira. E como sempre aqueles itãs estão sempre nos ensinando, a maneira da gente entender os itãs é da maneira como os orixás usam, né? Da mesma maneira como se entende a Bíblia. Como eles passaram por aquilo ali e como, através disso, eles nos ensinam quais os caminhos nós devemos percorrer para que possamos viver da melhor maneira possível. E Xangô foi à casa de Urubilá. E Xangô foi orientado que, por mais fome que ele tivesse, ele deveria cumprir com os seus mandos, cumprir com os seus caminhos e ser obediente ao sagrado. Então, os caras adentraram mata dentro. Exu come tudo que a boca come. Ogum, um insaciável. E Xangô, literalmente. Qual dos três orixás, qual deles é o mais faminto que o outro? Os três, páreo duro. Exu Elebara, nosso Eleguá, nosso pai Ogum e o nosso pai Xangô são três orixás completamente famintos. Porém, Xangô, diferente deles, foi o único que foi até a casa do sagrado e buscou sua devida orientação. Porque já é uma natureza de todo iorubano, né? Ir sempre à casa de Fá para buscar uma diretriz, seja de como eu vou conduzir minha vida, minha casa, minha família, um negócio, um caminho que eu vá buscar Ifá, né? Uma viagem que eu vá fazer, uma coisa que eu venha empreender, né? O caminho. Literalmente eu vou sempre ao sagrado. E foi o que Xangô fez aí. E todos os ecutés que Exu Elebara achou, ele tragou. Assim, de igual forma, fez Ogum. Quando chegou Xangô, ele colocou na boca o único que ele encontrou. E Xangô e Ogum, Exu e Ogum viram que Xangô também tinha não aguentado e de forma alguma não deixaria de saciar a sua fome. E os três voltaram no tempo que Olof determinou. Eles voltaram e ao adentrar o palácio, Olof os estava esperando e falou: "E aí, Exu? Cadê o presente que eu te pedi?" E Exu falou assim: "Meu pai, por mais dias que eu passei na selva, não encontrei nenhum." E Ogum já aproveitou o gancho, falou de igual forma. E Xangô falou assim: meu pai, foram dias duros na selva, dias duros de sacrifício, dias duros de lamento, mas o que eu encontrei está aqui, ó. E é do Senhor. Está vivo e eu mantive vivo dentro do meu corpo, da minha maneira de alimentá-lo, para que eu pudesse aqui presentear. E Olof, entendendo a obediência de Xangô, em cima de toda coisa que ele estaria passando como provação, ele aguentou todas as suas provações de forma calada e foi obediente ao sagrado, obediente a todos os caminhos e cumpriu da melhor forma. E por isso, Olof determinou que, a partir daquele momento, Xangô teria o direito de gritar, tanto no céu quanto na terra. E ali, abençoado, com toda certeza e seguridade, esse orixá foi. Tanto que, em comemoração, Olof disse: meu filho, eu lhe presenteio com um tabaco, que é o charuto, literalmente, para que você possa degustar, sendo que junto do seu ojubó, porque aqui você sabe que perto de mim não se faz fumaça. Porque Olof, literalmente, ele abandonou quando as fumaças começaram aqui
quando começaram a tacar fogo, fazer fogo, literalmente Olof abandonou a terra. É um orixá que, assim como o Batalá, é muito funfum, e esse tem, literalmente, ogeiriza a fumaça, né? Então, é orientado para que você consiga vencer todas as suas adversidades, você consiga centrar a sua cabeça, que você pegue ali um bom charuto e que você vá junto ao Ojubó de Xangô. Se você tem o seu em casa, Borubó e Boxixê. Se você tem o seu no barracão, conversa com o seu pai de santo, explica do cerimonial ao qual você quer fazer, você quer degustar um charuto junto com o Xangô, para que a alegria desse orixá, a bênção desse orixá, ele possa te tirar de todas as adversidades que você esteja passando, tudo aquilo que está te levando à perda, ao caminho. E quando você não tem uma casa de santo para você fazer isso, literalmente você pode encontrar numa boa pedreira, né, um bom pedregulho daqueles ali, como a Umbanda diz, que representa Xangô aqui na Terra, que você senta ali, do ruim de tudo, senta do lado do Majapá e degusta esse charuto com ela, para que você possa ali estar elevando o seu pensamento. Em cada baforada dessa que você vai botando com o seu axé para fora, você vai fazendo seus pedidos ali para que você possa buscar. Uma outra coisa válida nesse Odo é que o mar aí não é bem-vindo. Esse Odo ele teve guerras muito poderosas com o Olokun. Então ele diz que o convite, o banho ao mar, ele não é bem-vindo. Está uma semana calorosa aqui no Rio de Janeiro, então muita gente vai, mas tenha muito cuidado ao ir para que não tenha o risco de afogamentos aí nesse meio do caminho, né? Fica muito ligado nisso. Ele diz, né, que literalmente o corpo, né, está estagnado e ele precisa estar em movimento porque todo o corpo dorme, porém o nariz se mantém alerta. Então diz de muitas pessoas que estão estagnadas e precisam se movimentar, né? Diz que o grande, o menor, literalmente o mais ferrado, ele se faz um rei. É hora que os pequenos começam a aparecer. E aí é uma semana de bênçãos, quando a gente consegue tirar essa negatividade do nosso caminho. Primeiro testemunho que Fá está nos mandando, ele diz que nós devemos, de todas as maneiras, né, cuidarmos de todas as mulheres que nós temos na nossa vida e cuidarmos de forma positiva. Porque Oromilá nesse Odo, ele diz que o Babalaô que não cuida, né, da sua PTB, ele está vivendo uma parte muito negativa junto ao sagrado. Então procure de todas as maneiras viver muito bem junto com a sua senhora, com a sua mãe, com a sua filha, com as pessoas, com as mulheres da sua vida e cuide de todas as maneiras delas, né, da melhor forma possível. Oromilá diz nesse Odo que a grande bênção ela está do lado de fora da rua, de casa. Então a gente tem que sair de casa, tem que se movimentar para poder buscar a bênção na rua, né? Literalmente buscar. Oromilá diz, vá para a rua, vai buscar porque teu axé, tuas respostas estão fora da tua casa, elas não estão dentro da sua casa. Você está buscando respostas dentro da sua casa você não vai ter resposta nenhuma, a não ser aquela estagnada que você já está. Então movimente, porque todo o corpo está dormindo e menos o nariz. Então algo precisa se movimentar num geral. E aí para que você possa buscar a sua bênção na rua. Segundo testemunho que Fá vem dizendo, ele diz, quando Xangô foi lá no Odo principal buscar as bênçãos, Xangô foi muito bem abençoado e por isso Xangô grita no céu como na terra. Porque o segundo testemunho, ele nos diz que nós não fazemos nada na terra que não se deva consultar ao céu primeiro. Então, antes de você tomar suas decisões, procura saber o que o sagrado te responde. A gente sempre vem orientando. Isso aqui, ele dá uma forma generalizada, é um aconselhamento para todos aqueles que buscam essa ebé, para que se possam se conectar ao sagrado e encontrar algumas respostas. Mas boa parte delas, você precisa ir até o seu sagrado, seja pelo jogo de búzios, seja pelo Opeleifá, seja de que maneira que você vai buscar ali através de uma consulta com uma pombagira, com um tranca-rua desse, com o Zé Pelintra, com um Egum Axebó desse, ou até mesmo ir ao seu culto. Você precisa ir, sempre perguntar através deles ali o que o seu sagrado acha da decisão que você está tomando, porque não se faz nada na Terra
que não se consulte ao céu primeiro, entendeu? Aqui os homens, eles viviam como feras, eles literalmente eram quadrúpedes, como todos os demais animais. E Fá disse para eles que era hora deles usarem a sua inteligência, usarem aquilo que Olófin deu para eles de melhor, que aí literalmente fizeram os homens racionais, não irracionais como todos os demais animais, que olha que nós já olhamos olhamos, né? Admiramos como racionais em alguns momentos são os nossos animais, né? Mas de uma maneira geral são irracionais. Então quando Ifá nos traz esse Odu como negativo, ele diz que a pior negatividade, como eu disse o Odu principal lá, quando nós não usamos nossa inteligência, nossa sabedoria, nós nos tornamos ignorantes. E aí Ifá nos lembra aqui que nesse momento nós deixamos de ser quadrúpedes para poder sermos bípedes. E o homem literalmente ele caminha sobre duas pernas, não quatro como todos os demais animais, logo faz um animal, homem, um ser humano. E isso é obrigatório que ele sempre procure orientações quando lhe falha. Então o homem é muito sábio, já diz Orunmila, que o homem e a mulher são pessoas, o ser humano são pessoas completamente sábias. Eles são sábios demais para que eles possam saber literalmente boas respostas daquilo que eles precisam. Porém, que se consulte sempre ao oráculo para que tudo siga da melhor maneira possível, como Ifá bem nos traz. Na junção, Orunmila novamente nos traz esse Odu, aonde ele te diz, seja obediente, busque sempre o sagrado, use de todas as maneiras sua inteligência em todos os momentos da sua vida, em todos os âmbitos da sua vida, para que você não seja um ignorante. Quando você sabe daquilo que você tem a resposta e você ainda assim, você bate de frente, faz ao contrário, literalmente você é um ignorante não só pessoal, como até mesmo espiritual. Então, Orunmila diz que permita-se que todas as coisas aconteçam da melhor forma possível. Com os Odus que Orunmila manda em cima, literalmente traz uma negatividade de perda da nossa tranquilidade, perda da nossa harmonia, perda da nossa estabilidade, nosso centro, nosso eixo, coisas criadas pela nossa cabeça. A cabeça é essa que Orunmila está mandando pensar, fazer o corpo movimentar, ir para a rua, buscar as soluções, ir para a rua, buscar os caminhos. Então, literalmente, tem que movimentar. Ser obediente, buscar as bênçãos do nosso Pai Maior Olofim, que nos está trazendo, fazendo literalmente as nossas orações, já foi orientado como nós fazemos. E aí Orunmila, com isso, ele fecha, para que nós possamos fechar isso, findar da melhor forma possível. E fecha com dois Odus. Primeiro, Orunmila diz, muito cuidado com a sua maneira rápida e maldosa de pensar, porque literalmente nasce a má ideia. Foi onde Orunmila, literalmente, ele distribuiu o conhecimento pelo mundo e a inteligência se fez presente na cabeça do ser humano. Porém, te diz, use essa inteligência de forma não maldosa. Quando você usar essa inteligência, esses pensamentos, esses pedidos ao Olofim, te lembra que Olofim, o grande senhor da justiça, o grande senhor do palácio da justiça, e no momento que você for levar uma injustiça para ele, Olofim estará, quer dizer, o secretário Orunmila estará anotando na sua livretinha, né, sagrada, tudo para que Olofim não possa julgar. Então tenha muito cuidado com o que vai fazer. E o último Odu, literalmente faça isso. Ele diz que a pomba, ela fazia tudo certinho. Todos os babalôs estavam completamente perdidos. E eles tinham perdido todas as suas armas de orientação de trabalho, né? Seu Opelê, seu Iroquê, seu Irofá, né? Iroshin, tudo, seu Irufá, todas as coisas os babalôs tinham perdido, mas eles tinham feito um Opom. Porém, como eles iam tirar um Odu? E foi literalmente quando Olófin mandou uma pomba sagrada, uma Ielé, e essa Ielé, ela foi pisando nessa areia que eles tinham marcado ali, eles fizeram na areia, ali na areia da praia, fizeram um opom, né? Fizeram um tabuleiro de Ifá com a areia, né? Aquela coisa ali que vai juntando direitinho. E quando essa pomba, literalmente, ela chegou, ela veio com as suas patinhas marcando os Odus. E literalmente, quando vieram os Odus, chegaram os direcionamentos para que esses babalôs pudessem fazer. Quando eles iam sentar e fazer ebó com aquele
hierossum ali, né, que já é aquele Iefá, aquele pó sagrado que a pomba tinha deixado com o Odu que ela tinha determinado, que aí eles precisam botar só os Odus de Axé, né, o Sheturá, o Turachê e todos os demais ali para poder fazer o ebó e buscar aquele direcionamento. O que a pomba fez? Literalmente ela cagou em cima de tudo aquilo ali e tudo que seria aquele Iefá, aquele pó sagrado de Ifá para que pudesse levar a grande bênção, literalmente tudo se colocou a perder. Então, meja bem, através desses maus pensamentos, através dessa má ideia, da cabeça que você chega ao sagrado, como que você pode construir um bom caminho e, ao final, você cagar em cima de tudo isso, literalmente dar uma cagada em cima de tudo isso. Construi tudo certinho. Começo certo, faço certo, porém, ao final, vou lá, dou uma cagada em cima daquilo tudo que eu fiz de bom e positivo. Compreendeu? Esses são os conselhos que Fá vem nos trazendo nessa semana. Já peço desculpa desde já. Essa semana que vai dar entrando agora, nós vamos ter um barco, vamos estar iniciando pessoas. Então, domingo não terá o jogo da semana. Vamos ver como vai ser a segunda. Se a segunda eu conseguir literalmente, porque já cai meio que como dia 1º ali, né? Dia 31, se eu não me engano, dia 31 de outubro, dia 31, eu ainda tô mais, acho que vai dar tranquilo, mas provavelmente nós vamos estar muito, muito cansados do fim do barco. São muitas pessoas que vão estar se iniciando, então, de repente, esse conselho aqui vai se estender por 15 dias, mas vamos tentar ao máximo. Se tudo der certo, segunda-feira à noitinha, somente à noite, eu consigo vir aqui tentar trazer um aconselhamento para vocês. Mas não prometo, de verdade não prometo. Mas de cara, Ifá já está te mandando bons aconselhamentos ali para que você busque através das suas rogações, das suas bênçãos. Não esqueça do tabaco a Xangô, né? De sentar ali junto de Xangô, pedindo para que Xangô lhe traga essas bênçãos e você, através disso, você siga Odara Biodara. Boru? Uma semana Odara Biodara, uma semana totalmente positiva, que essa semana, literalmente, Ifá te tome todos os seus negativos, né, transformando tudo isso em positivo, porém, boa parte é a sua cabeça que constrói. E Borubó e Bochechê, que Ifá Uá, Ifá sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Adaxê.